Capítulo 64, 5. Introdução à programação orientada a objetos em Dart, métodos estáticos. A programação orientada a objetos, OOP, é um paradigma de programação que usa objetos, instâncias de classes, para estruturar um aplicativo. Dart, a linguagem de programação usada no Flutter, é uma linguagem orientada a objetos. A OOP é um conceito fundamental para entender e trabalhar com Flutter de maneira eficaz. Nesta sessão, vamos nos concentrar em um aspecto da OOP em Dart, métodos estáticos. Métodos estáticos, também conhecidos como métodos de classe, são funções que pertencem a uma classe, em vez de a uma instância de uma classe. Eles são chamados de estáticos porque existem na classe em si, e não nas instâncias da classe. Isso significa que você pode chamar um método estático sem criar uma instância de uma classe. Para declarar um método estático em Dart, você usa a palavra-chave static. Por exemplo, considere a seguinte classe Mateuper. Pri. Class Mateuper. Static int add int a, int b. Retorna mais b. Menor que barra pri. Neste exemplo, add é um método estático que aceita dois inteiros e retorna a soma deles. Você pode chamar este método diretamente na classe Mateuper, sem criar uma instância dela. Pri. Int sum igual mateuper.add 5, 3, sum é 8. Menor que barra pri. Os métodos estáticos são úteis quando você tem funcionalidade que não depende do estado de uma instância de classe. No exemplo acima, a adição de dois números é uma operação pura que não depende de nenhum estado. Portanto, faz sentido fazer do método add um método estático. No entanto, métodos estáticos têm limitações. Eles não podem acessar propriedades ou métodos não estáticos de sua classe. Isso porque eles não estão associados a uma instância específica da classe. Por exemplo, o seguinte código resultaria em um erro. Pri. Class Mateuper. Int x. Static int adx int a. Retorna mais x, erro. X não pode ser acessado de um método estático. Menor que barra pri. Em resumo, os métodos estáticos em Dart são funções que pertencem a uma classe, em vez de a uma instância de uma classe. Eles são úteis quando você tem funcionalidade que não depende do estado de uma instância de classe. No entanto, eles não podem acessar propriedades ou métodos não estáticos de sua classe. Entender como e quando usar métodos estáticos é uma parte importante do aprendizado do Dart e do Flutter. Ao longo deste curso, você terá muitas oportunidades para praticar a criação e o uso de métodos estáticos. Lembre-se, a prática é a chave para se tornar proficiente em qualquer habilidade de programação. Na próxima sessão, vamos explorar um outro conceito importante na programação orientada a objetos em Dart, herança de classes. Fique atento.